Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal literário. Vamos a mais um vídeo, hoje com o gato misterioso. Ele tá deitado ali atrás não tem livro. Aí é um playground barra um descanso para ele. Hoje vamos comentar sobre Game of Thrones, a Guerra dos Tronos, né? Das Crônicas de Gelo e Fogo. Esse é o livro 1, a série, né, famosa Game of Thrones foi adaptada nesse livro, para quem não conhece, do escritor George Martin. Vamos lá, a minha experiência com esse livro. Eu já tinha assistido a série, eu acompanhei todas as temporadas, não lembro a partir de que ano, talvez 2014, sei lá. A série começou um pouco antes que isso, mas eu comecei ali mais ou menos nessa época e depois fui acompanhando o lançamento das temporadas seguintes. Sabia dos livros, já quis ler em outros momentos, mas eu sempre ficava com uma certa preguiça. Primeiro porque são, né, uma saga, são livros relativamente grandes e o autor nunca lança o sexto e o sétimo livro, né? A saga completa vai ter 7 livros, ele só lançou 5 até o momento. Então isso me dava uma certa preguiça. E eu acabava, postergando bastante isso. Esse ano, uma pessoa que trabalhou comigo no Stranger Things, né, o Gabriel Galbert, fez um grupo de leitura. Ele já leu todos, enfim, conhece bastante da série, e ele fez um grupo de leitura para ler os livros juntos, né? Então, isso me deu um certo ânimo, então a gente começou, leu o primeiro e estamos lendo o segundo atualmente, tanto que não tá aqui porque tá com as minhas coisas que estamos lendo atualmente. E aí isso me deu um ânimo, eu consegui pegar e fui lendo com o grupo. É legal fazer essa experiência, não costumo fazer muitas leituras conjuntas, mas é legal, vale a pena. Principalmente nesses livros assim que você precisa de uma coragenzinha, sabe? E vamos lá. Sobre a minha experiência com o livro. Eu gostei muito. Sinceramente, eu não achei que fosse gostar tanto. Eu achei um tanto genial da parte do autor uma coisa específica, né? Os capítulos são narrados pelos personagens, né? Esse primeiro tem 8 narradores. E até aí, ok. Né? Ele não é inovador nesse sentido, já outros autores já fizeram isso. Mas o que eu acho muito legal que ele faz são 8 narradores e os livros são narrados, né, os capítulos são narrados em terceira pessoa. Então não é o personagem sozinho narrando as coisas, mas existe um estilo para cada um deles. Então, se você lê um capítulo, sei lá, do Jon Snow e um capítulo da Sansa, é muito diferente. Muito diferente. Então ele consegue criar um estilo de escrita, de narrar, né, os adjetivos que ele vai usar, a forma como ele vai narrar os eventos é muito diferente e é muito peculiar. Então isso é muito rico. Você fala, gente, tem que ser muito bom para fazer isso, porque não é fácil. Você já escreveu um livro, já não é fácil. Aí você querer narrar ele de 8 pontos de vista diferentes, já complica. E ainda por cima, com um estilo próprio para cada um desses narradores, é muito complexo. E ele faz isso com muita maestria, assim. Tanto que todo mundo odeia a Sansa e já começa pela forma como ela narra as coisas, assim. Você percebe o quanto ela é inocente, o quanto ela é fantasiosa, o quanto ela é... Enfim. Então, só pela forma dela narrar, sabe? E outra coisa é que isso faz com que fique muito claro o que os personagens pensam, quem eles gostam e quem eles não gostam. Fica muito evidente, muito mais que até na série, inclusive. Então eu gostei bastante dessa leitura, é um livro que flui muito bem. Você começa lendo assim de pouquinho, daqui a pouco você quer ler bastante, você lê uns 6 capítulos por dia, porque flui muito bem, assim, os capítulos não são longos, tem tipo umas 6, 8 páginas, um ou outro que passa disso, mas essa é uma média boa, assim. Então super rola você pegar um tempinho, ler um capítulo, daqui a pouco você pega outro tempinho e lê outro. E vários capítulos tem aquele gancho, sabe? Que fazem você já querer saber o próximo porque termina de um jeito impactante. Vários momentos isso acontece, torna o livro muito, muito interessante. A única coisa que incomoda um pouco pra mim na edição é a questão de que tem muitas palavras por página. Dá uma preguicinha em alguns momentos isso, sabe? Ó,
É muito texto, a margem é muito curtinha e é muita palavra, a letrinha é muito pequena. Então, em alguns momentos dá né, você fica até meio zonzo, assim. Pra quem for ler, sei lá, no Kindle, pelo menos consegue ajustar isso. Mas não sei porque eu tenho uma certa birra de ler livro grande no Kindle, eu não gosto. Eu gosto de ler livros curtinhos no Kindle. Acho que porque é um pouco frustrante, sei lá, no livro você consegue ver o seu andamento, né? No Kindle não, você vê no máximo uma porcentagem e às vezes ela é meio frustrante, porque você lê, você acha que você leu horrores e aí, sei lá, avançou 2%. É um pouco triste. Então acho que esse é um dos motivos de eu não gostar muito de ler no Kindle. E eu canso mais rápido. Não digo de cansar a vista, mas de me entediar, parece. Eu tô lendo no Kindle, eu dou uma cansada mais rápido do que lendo livro físico. Não sei se é porque também você passa mais vezes a página e aí você acha que tá lendo rápido, mas não necessariamente porque na verdade tem menos palavras, não sei. Mas, enfim, eu prefiro ler o livro físico. Principalmente quando é grande. Quando é mais curtinho, eu leio no Kindle normal, mas quando o livro passou, sei lá, de 300, 400 páginas, eu nem cogito ler no Kindle. Bom, é interessante também porque o Martin, ele consegue ser um tanto poético sem ficar chato. Ele narra algumas coisas de forma bonita, com palavras que você percebe que existe um cuidado, principalmente quando ele está narrando paisagens, etc. Então, isso é muito interessante. Ele tem umas frases meio de efeito de vez em quando, mas que são muito legais, assim, também. Não chega a ser brega, não. E... Então, assim, ele é pé no chão, mas... Mas também não é seco demais, assim, indiferente com esse cuidado, né? Ele quer narrar, mas ele quer narrar bem, sabe? E isso é bem interessante. De narradores nesse primeiro aqui, a gente tem a maioria dos Starks narrando, né? Porque como eles estão separados, está cada um em um canto. Então, cada um deles narra, né, de um lugar do mapa. Isso é muito importante no Game of Thrones porque eles ficam geograficamente bem distantes. Então, precisa de narradores em cada canto para você conseguir entender a história de vários pontos de vista, né? De vários lugares diferentes, para ter um senso de simultaneidade, né? Então, tá acontecendo uma coisa aqui e outra lá, mas simultaneamente. E aí no livro você percebe um pouco a demora que uma informação aqui demora para chegar lá. Você percebe como eles desconhecem coisas às vezes, né? Eles estão planejando algo aqui, outros estão planejando ali, mas eles não sabem de algumas coisas que estão acontecendo e tal. Então temos a Catelyn, o Eddard, a Sansa, o Bran e a Arya narrando, né? Como que eles aliás, a Arya e a Sansa estão em lugares próximos, mas como, enfim, acho que elas são personalidades muito diferentes. Então, você precisa ter esse ponto de vista discrepante, porque a forma como as duas vivenciam o período em Porto Real é surreal e diferente. E outros três narradores é a Daenerys, o Tyrion e o Jon Snow. E aí é muito louco porque você se afeiçoa aos personagens e o livro flui de uma maneira tão diferente que às vezes você tá meio que por dentro de tudo que tá acontecendo, mas você repara, às vezes, sei lá, faz uma cota que teve um capítulo de sei lá, você sabe o que tá acontecendo, mas o último capítulo da Arya já faz, sei lá, 80 páginas, sabe? Às vezes isso acontece, mas ainda assim você consegue estar por dentro da história. É muito doido, assim, você acaba nem reparando que já faz uma cota. E vamos fazer alguns comparativos com a série. Eu consegui reassistir a primeira temporada, que ela é baseada no primeiro livro. Então, basicamente, cada livro é uma temporada. Eu consegui reassistir, não tô com ela tão fresca na memória, que já faz um tempo que eu li e assisti. Então, provavelmente se eu tivesse gravado isso mais próximo, eu traria mais detalhes. Mas enfim, passou, não tem o que fazer. Mais algumas coisas. Em geral, ela é bem fiel ao livro, que eu saiba, a primeira temporada
ela é bem fielzinha a partir do segundo livro, que começa a ter algumas mudanças um pouco mais drásticas de livro e série, mas o primeiro livro e a primeira temporada são bem próximos, assim, o que acontece, o arco dos personagens, até as características, assim, de certa forma. A primeira coisa que você espanta são as idades. Os personagens da série todos são muito mais velhos que no livro. As crianças são criancinhas mesmo, assim, tipo, o Bran tem só 7 anos. O Joffrey, a Sansa, todos são muito novinhos. A Daenerys, acho que ela tem 13, se eu não me engano. Eles são muito novinhos. Aí a série, eles mudaram um pouco isso. Alguns eles chegam a falar a idade. Eu acho que eles chegam a falar na série a idade do Joffrey, da Sansa e da Daenerys, se eu não me engano. E aí isso faz e aí você percebe que eles mudaram mesmo, eles deixaram os personagens um pouquinho mais velhos. E você percebe também na escolha dos atores, né? Tipo, você vê o Eddard. Ele parece lá que já tá na casa dos 40, talvez. E ele tem 30 e pouquinho, se eu não me engano, no livro. O Robert, nossa, também, ele tem 30 e pouquinhos e parece que ele tem uns 60 na série. Então, os atores escolhidos, e acho que isso foi proposital, tornaram os personagens mais velhos sem falar a idade deles. Então a gente não sabe na série exatamente quantos anos eles têm, mas você percebe nesse sentido que a ideia é que eles parecessem mais velhos. Talvez porque a história é um pouco pesadinha, enfim, então seria mais aceitável, digamos assim, se os personagens parecessem um pouco mais velhos. Outra questão que tem, né, fazendo esse comparativo, é que o Game of Thrones é conhecido por ser uma série que tem muita violência e a questão sexual é muito mostrada. A questão sexual no livro não é tão presente assim, não tem cena, nossa, torta à direita igual tem na série. Vários momentos eles colocam, sei lá, o pessoal que é tipo figurante lá, peladão, alguma coisa assim. E no livro nem fala sobre isso, enfim. Então tem algumas coisas que são um pouco gratuitas, um pouco até sem porquê, né? Na série tem muitas cenas com o Tyrion que nem mostra no livro, nem tá falando sobre isso. Inclusive muitas cenas que são inventadas, que não existem. E aí elas não só passam a existir na série, como dentro desse contexto. Por isso que eu falo que se torna um pouco gratuito e desnecessário, né? Não vou dizer que não tem sim. O George em alguns momentos detalha algumas questões, descreve algumas cenas, mas enfim, não é tão apelativo assim, né? Por exemplo, igual quando a Daenerys tem a primeira relação dela com o Drogo, aí ele detalha um pouco mais e tal, mas não é assim, tanto igual na série. De violência tem bastante morte, inclusive no grupo de leitura fizeram um memorial, onde toda vez que um personagem minimamente relevante, que talvez pelo menos tivesse um nome, morria, ele era anotado lá. E acabou com bastante morte. Eu não lembro exatamente quantas, mas acho que passou dos 70. E isso que a gente desconsiderou personagens mais figurantes, assim, que não tinham tanta relevância pra trama, assim. Então tem a sua violência, mas também não sei se no mesmo nível da série. Também já faz um tempinho, né? Então não vou saber comparar. Mas tem bastante morte, sim. Uma coisa que eu falei, né, sobre o livro que fica mais claro, né, lendo do que vendo, é essas relações. Na série não fica tão claro o que cada personagem pensa de todo mundo. Alguns é óbvio, tipo, você sabe que a Cersei provavelmente não gosta de ninguém. Que ela não gosta de ninguém dos Stark, sei lá. Mas você não sabe exatamente o que ela pensa, não sei o que, pipipi, sobre todos eles, o que o Tyrion pensa. Você não tem essa visão. E no livro fica muito claro isso. Você conhece muito mais os personagens. E a série acaba inventando muita cena. Porque pensa, eu falei quais são os 8 narradores. Aí você chega na série e vê uma cena que tá o Joffrey e a Cersei sozinhos. Não tem como essa cena tá no livro, porque nem a Cersei nem o Joffrey são narradores. Então, não existe. Então você tem uma cena que só tem personagens que não são narradores no livro, provavelmente ela é inventada. E aí, em alguns momentos, eu acho que essas cenas são ok, ou em outros momentos eu acho
desnecessárias, ou elas estão entregando plots do futuro, enfim, ou, sei lá, pra mim são um pouco desnecessárias. A série é muito corrida, né? Porque pensa, adaptar um livro, né, um livro desse tamanho para 10 episódios é muita coisa. Então é muito apressado a série. E como tem muitos personagens, muitos lugares e uma questão política muito forte, você acaba não pegando todos os detalhes e você não tem uma relação de causa e efeito tão claras. No livro, você entende que porque fulano fez isso acarretou isso, e por causa disso fulano e ciclano reagiram dessa forma e chegou nessa conclusão. No livro você entende certinho toda a história, toda a narrativa, todo porquê, sabe? Na série, como é muito rápido e você tá pegando assim as coisas meio que no tranco, eu acho que você perde muita coisa, né? Essa vez eu entendi mais porque eu tinha acabado de ler o livro e eu tava reassistindo a primeira temporada. Então eu já sabia o nome dos lugares, o nome de todos os personagens, o que, né, os fatos principais da primeira temporada que iam acontecer. Então eu tive mais tempo para ligar outras coisas, para prestar mais atenção em outros detalhes. Agora, quem tá assistindo assim de primeira viagem, eu acho que perde muita coisa. É uma série que você precisa talvez reassistir mesmo. E pensando nisso, eu não sei se eu preferiria assistir primeiro ou ler primeiro, porque eu acho que essa sensação de pegar no tranco aconteceria das duas formas, porque os dois são assim. O livro também tem vários personagens, tem vários narradores, tem vários lugares. O filme, ou a série também, inclusive o livro tem mais nomes, inclusive. E acho que se eu lesse o livro de cara sem conhecer a série, eu ia ficar mais confuso, porque quando você tá lendo a primeira vez, você não sabe quem que é importante ou não. Você não sabe se o nome que citaram ali naquele capítulo é relevante ou não. Então, você vai pegando isso meio que no tranco também, né? Pela frequência aqui que tu aparecer, você vai entendendo se é importante ou não. Então, eu não sei. Eu acho que, de qualquer forma, a primeira vez que você entrar em contato, tanto com o livro quanto com a série, vai ficar uma sensação meio confusa que num segundo contato vai fazer muito mais sentido, né? Eu fiquei refletindo sobre isso, eu acho que essa é a real. Os dois você vai pegar meio no tranco, não tem escapatória. Mas, enfim, eu vi primeiro a série, tô lendo o livro e tá sendo bem legal. Não achei negativo eu saber as coisas antes, tá? Mas porque tem mais detalhes e etc. Você vai conhecendo mais coisas assim, não achei que estragou a minha experiência. Algumas pequenas diferenças que eu notei, assim, que aliás não é diferença, mas é que você tem uma outra visão quando você lê o livro. Primeiro, em relação a Caitlyn, ela e o Ned são casados e tal. E na série tem aquele ar de casal apaixonado, eita como se amam e tal. E no livro você percebe que na verdade é uma relação mais de respeito. Ela gosta dele, mas ela era prometida em casamento pro irmão mais velho dele, que morreu, por isso que ela casou com ele. Então tinha um pouco assim que ela já sabia que ia casar com um cara e aí, de repente virou outro. E ela honra o compromisso dela como esposa. Mas não é essa paixão, ela não é apaixonada por ele. Nossa, como ama, é super carinhosa. Ela é um pouco fria, tipo assim, eu sou casada com ele. Ponto. Então a série dá uma outra impressão pros dois. No livro eu achei ela mais fria e mais tipo. E ela lembra o tempo todo no livro que ela era prometida em casamento ao irmão dele. Isso, ela ressalta isso o tempo todo. Por isso que eu falo que ela não parece essa pessoa mais apaixonada do mundo, não. Porque ela reforça isso sempre. A Sansa é insuportável nos dois. Podem ficar tranquilos. Na série, no livro, chata. Dizem que no livro, pelo menos, ela melhora. E o primeiro capítulo que eu li dela, no segundo livro, realmente foi o mais legal. Porque aqui dá vontade de pular todos os capítulos dela, de tão insuportável que ela é. Não dá vontade de ler. Outra coisa que, assim, é um pouco diferente da série e no livro. E nos dois tem um momento que eu fico assim, oi? Que é a relação da Daenerys com o Drogon. Na série tem um contexto assim um tanto negativo no início, que parece que ele tá forçando as coisas com ela e tal.
E no livro, não. Você percebe que o começo não foi assim. Ele foi respeitoso com ela no início e tal. Então, tem um pouco essa diferença nos dois. Mas, tanto no livro quanto no filme, parece que ela se apaixona loucamente por ele do nada. Não sei. Tipo, o livro ele dá uma certa cagada pra ela. Em muitos momentos ela tá sozinha, com as aias dela, alguma coisa assim, e ele tá longe. Diversas vezes isso é assim, ela não tá com ele fisicamente. E na série eu não lembro muito, mas eu lembro que eu tive a mesma sensação. E aí no final ela tá lá, tipo assim, louca, apaixonada por ele, a ponto de fazer tudo. E aí nos dois eu fiquei assim, tá, mas da onde veio isso? Não sei. Não sei, é um pouco bizarro, assim. Nos dois eu não senti essa construção gradual a ponto de falar, nossa, realmente, ela era muito apaixonada por ele, pipipi. Sei lá, mas eu senti que foi um pouco doneida nos dois, né? Não foi só no livro. E nos dois eu não supero a morte dele, eu acho tristíssima. É muito triste. Eu não gosto, nem na série, nem no livro. Você fala assim, nossa, gente. Eu acho que o livro ainda é um pouco pior, porque você sabe o que tá passando dentro dela, assim. E das humilhações todas que ela foi passando, assim. Ela é uma personagem muito curiosa, que inclusive eu espero que muito que nos livros ela tenha um final melhor do que foi da série, porque, nossa, patético. Mas ela é uma personagem que você compreende, assim, é uma personagem muito complexa. Você pega ela do começo do livro até o final, assim, teve muitas coisas, é uma jornada muito intensa para ela, sabe? São muitas mudanças, muitas coisas que ela começa a mudar né, de percepção de si, dos outros. E o final é muito louco, porque fica muito no livro, né? Na série, eu acho que eu não gostei muito desse final na série. Mas no livro fica muito claro que ela não tem súditos. As pessoas não obedecem ela, na real. Ela é extremamente, assim, invalidada o tempo todo, inclusive. Aí no final, ela se colocou já no lugar de poder, né, de rainha, mas ninguém reconhece ela como rainha. O máximo que baba ovo dela é o Jorah, mas todos os outros, tipo assim, não, meu compromisso com você é esse aqui, eu vou fazer o mínimo. Você não é minha rainha, não vou fazer o que você tá pedindo. E aí, quando ela surge com os dragões, etc., que aí o pessoal respeita por medo, não por amor, né? Na série, se eu não me engano, né, como eu falei já faz um tempinho, deu um pouco a entender que o pessoal gostava dela, respeitava ela e não sei o quê, né? Não sei se mais pra frente isso vai mudar, se o pessoal realmente vai amar ela, igual a série faz parecer com o Ki, né? Aqui no livro, você sente o Ned mais burro. Apesar dele ser um personagem incrível, você simpatiza super com ele, você sabe que ele é muito honrado, e isso se torna um problema pra ele. Mas no livro você sente que ele é muito burro. Na série, eu não lembro de ter tido essa sensação na primeira vez que eu assisti. Mas relendo, quer dizer, lendo o livro, né? Eu nunca li a primeira vez. Eu não sei se reassistindo eu mudei de opinião, não sei. Mas lendo o livro, eu senti ele muito burro. Ele teve vários indícios de que ia dar merda. Ele foi avisado por, né, diversas formas, por fulano e ciclano, e ele teima em querer agir com justiça, sendo que ele sabe que as pessoas ali não são honestas, não são justas, estão cagando para esses ideais. Então ele se torna burro ao meu ver, porque fala, gente, não dá. Você querer ser honrado com quem não é, não adianta muito, né? E aí você vê os personagens avisando ele, falando, olha, se fosse você, e ele lá, ai não, vou lá agir com justiça. Se lasca no final. Então, no livro você fica um pouco mais angustiado com ele, que você fala, mano, como que pode? Mas enfim, errado, 100% ele não esteve, porque ele foi honrado, mas enfim, o problema é que não era o que, o quando, o onde e o como tinham que ser levados em consideração. Tem uma relação muito fofa entre o Tyrion e o Jon, já desde cara aqui no livro, que é muito legal. Na série eu acho que tem, mas é mais pra frente. Aqui você percebe que eles
se respeitam muito, assim, logo de cara rola essa simpatia. Tem uma cena da série que eu não gostei, que pra mim é justamente o Sam falando sobre celibato. E conhecendo o Sam do livro, eu não acho que aquela cena, aquelas falas cabem na boca dele. Eu acho que pra aquele personagem, não sei, não consigo. Pra mim, o Sam do livro não falaria aquilo, não seria esse personagem. Uma coisa que eu percebi na série também é que eles dão uns destaques gigantescos para uns personagens que não são tão importantes assim nesse primeiro livro, no sentido de aparecer mesmo, né? Um deles é o Jaime Lannister. Nossa, ele aparece muito na série. Ele é tipo, tá, sabe, o tempo dele de cena é muito grande, assim, ele parece um dos protagonistas e tal. E no livro, nossa, mal fala dele, assim, lógico que fala e tal, mas bem menos que na série. A série ele tem um destaque infinitamente maior do que ele tem no livro. O Tyrion eu acho muito diferente também, como ele é abordado na série. Na série ele é o beberrão, putão e tal. No livro, não dessa maneira, assim. Ele não é essa pessoa toda, não. Então, também acho bastante diferente a abordagem dele na série. E a série, ela adianta alguns personagens, né, dá destaque, e alguns plots que não são conhecidos do público no primeiro livro. Um deles, por exemplo, é o relacionamento do Renly com o Loras. Isso não é nem abordado, você nem imagina que isso acontece no primeiro livro, não tem nada falando sobre isso. Não sei se no segundo vai ter, acredito que sim, mas não tem nada disso no primeiro livro e na série isso já está sendo abordado. Então eles puxam algumas coisinhas que são mais pra frente e já inserem no roteiro lá atrás. E outra coisa é um personagem que acho que eu não sei se eu gostava dele na série, mas que sim, para mim se tornou desprezível lendo o livro. O Robert Baratheon. Nossa, ele é muito imaturo, ele é extremamente responsável. Nossa, as cenas dele também são. Você fala, gente, como que pode? Nossa, Zé Bostola total, assim. Ele é muito Zé Bostola. Ele não tem um pingo de maturidade, assim. É surreal, assim, surreal. Ele é rei, mas ele não tem postura de rei em nenhum momento. Ele só quer saber de comer comidas e pessoas, cadê? Que péssimo. Mas assim, ele só quer saber de beber e de arrumar uma mulher. Só isso, o livro inteiro é isso. E no máximo pagar de machão lutando algum momento, caçando, sei lá. É isso, ele. Insuportável. Você fala, gente, como que um cara desse é rei? Nossa, é um fiasco total. Total, assim. Eu não lembro se eu achei ele tão desprezível assim quando eu vi a série. Mas lendo, eu falei, nossa, não tem condições assim pra ele. Bom, eu acho que eu falei tudo que eu lembrei, né, do livro e da série. Recomendo bastante a leitura. É um livro que dá gosto de ler. É uma história muito interessante, são personagens muito interessantes. O livro te prende, assim, flui muito bem, o tamanho não atrapalha, não. Você fica curioso para saber o que vai acontecer, a leitura flui de uma maneira gostosa. Tô curioso para ler outros livros dele sem ser dessa saga, mas enfim, ainda tem 4 livros pela frente. Recomendo, foi uma ótima surpresa. É um livro que você se surpreende com o escritor, assim. Você percebe que ele não tá para brincadeira, ele não é amador, não é pseudo-poeta. É uma história, fantasia, mas é bem escrito. Isso você não pode reclamar. Então recomendo a leitura aqui desse primeiro. Quando eu ler o segundo, também trago mais detalhes. Vou tentar também assistir a segunda temporada e fazer um vídeo comparativo de livro 2, temporada 2. E é isso. Se inscrevam no canal, curtam, comentam, compartilhem, aquele ritual todo que vocês já sabem. Me sigam nas minhas redes sociais, que ficam abaixo na descrição do vídeo. Deixo sempre minha wishlist da Amazon, caso você queira contribuir com novos livros para o canal, para novos vídeos de resenha por aqui. E até a próxima!